A Igreja dos Apóstolos era comunista. Ou, pelo menos, é isso que pensa algumas pessoas que têm debatido sobre esse assunto nos podcasts da vida. Hoje a gente vai falar especificamente de um debate que aconteceu no podcast do Vilela, no Inteligência Limitada, onde ele fez um formato de debate, desses que estão famosos agora, né, de uma pessoa contra 20 pessoas. E nesse debate você tinha o pastor Tassos Licurgo contra 22 progressistas, ou 22 pessoas aí inclinadas para a esquerda, né? Uma parte desse grande debate teve como tema a possibilidade de um cristão ser comunista. E aí um dos debatedores, que debateu com o pastor, disse que sim, um cristão poderia ser comunista e que isso seria coerente, visto que a Igreja dos Apóstolos, a igreja que Jesus havia começado, era uma igreja comunista. E ele foi além, tá? Ele disse que o próprio apóstolo Paulo teria confirmado isso através de seus inscritos. Mas como assim? Como assim? Que negócio é esse? Vamos entender um pouco mais a respeito desse assunto? Mas antes, não se esquece de deixar o like nesse vídeo, de comentar, de compartilhar, de ativar o sininho de notificações para você sempre ter conteúdo sobre Bíblia, teologia e espiritualidade. Bora pro vídeo então, vamos ver o que ele tem a dizer. Eu estava ouvindo meu parceiro que me antecedeu e talvez faltou um pouco de conhecimento bíblico para ele citar Atos 4, né? E se aquilo que Paulo fazia, por exemplo, em que os cristãos levavam os seus bens para que fosse distribuído a cada um segundo a sua necessidade, e isso está na Bíblia, não é ser comunista, eu não sei o que é. Ok, aqui a gente tem o primeiro argumento dele e a gente vai perceber uma coisa, tá? A gente vai perceber que ele começa dizendo que o rapaz que antecedeu ele, né, quem veio antes dele, não tinha conhecimento bíblico suficiente para tratar do tema. E aí ele mostra o conhecimento bíblico dele citando um texto. Só que a gente precisa entender que conhecimento bíblico não é apenas você citar textos da Escritura ou você decorar versículos. Conhecimento bíblico passa principalmente pela capacidade de ler, analisar e interpretar corretamente o texto, que é o que a gente vai tentar fazer aqui hoje, tá? Agora, quando ele diz aqui, é interessante que ele cita Atos capítulo 4 e aí ele fala de Paulo. E aqui isso demonstra uma ausência de um certo conhecimento bíblico, porque o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 4, ainda não havia sido convertido, ele não era apóstolo de Cristo. A conversão dele vai acontecer lá no capítulo 9. Então, essa igreja do capítulo 4 ainda nem sequer tem a presença de Paulo ali. Mas vamos fazer o seguinte, vamos para o texto, porque o pastor Tassos vai responder aqui muito bem, só que nesse tipo de debate, onde o tempo é cronometrado, o pastor não tem tempo hábil para ir lá no texto e tratar ali o que o rapaz mencionou, mas a gente vai fazer isso. Então, vamos para o texto que ele mencionou, que é o capítulo 4 de Atos. Ele não vai mencionar os versículos, mas provavelmente ele está falando ali a partir do versículo 30, né, onde nós temos de fato o texto narrando como funcionava aquela primeira comunidade, aquela primeira igreja ali formada pelos discípulos. Vamos ler o verso 34 e 35. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam conforme a necessidade de cada um. Então, ele provavelmente está afirmando que esse texto aqui fala de comunismo. Só que a gente precisa entender a ideia, tá? Primeiro, no verso 34, o texto diz que não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras, então isso aqui demonstra que os indivíduos tinham propriedades privadas. Eram aqueles que tinham algo para vender que faziam isso, que vendiam, né? Você não tem aqui o elemento do Estado confiscando os bens, mas você tem os próprios cristãos voluntariamente vendendo aquilo que pertencia a eles, pegando o dinheiro que também pertencia a eles e doando voluntariamente para os apóstolos. Eles traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, e agora os apóstolos distribuíam conforme a necessidade de cada um. Então isso aqui essencialmente não pode ser o comunismo marxista, porque no comunismo marxista ele não depende da voluntariedade das pessoas. O Estado simplesmente manda nas propriedades. Aqui eram as próprias pessoas, os próprios indivíduos que doavam seus bens voluntariamente. Isso vai ficar muito claro no capítulo seguinte, no capítulo 5 de Atos, na famosa história de Ananias e Safira. Vamos ler aqui o capítulo de número 5, a partir do verso 3. Olha o que Pedro vai dizer. Então Pedro perguntou: Ananias, como Satanás encheu o seu coração para mentir ao Espírito Santo
e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Se nós parássemos aqui, nós poderíamos afirmar que, olha, aqui é um texto que prova que a igreja funcionava como um comunismo, né? Pedro está reclamando aqui que o Ananias não deu para ele o dinheiro da propriedade. Só que no verso 4 a gente tem uma explicação que mostra que é exatamente o oposto. Olha o que continua dizendo o texto. Ela não pertencia a você, falando da propriedade. Ela não pertencia a você antes de ser vendida? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? Pedro está dizendo que em momento nenhum, Ananias ou qualquer outro cristão era obrigado ou coagido a vender a sua propriedade. E caso ele vendesse a propriedade, ele também não era obrigado a doar o dinheiro. A pessoa podia vender a propriedade e ficar com o dinheiro porque o dinheiro era de posse daquele indivíduo. E aí, na continuidade do texto, né? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. A gente vai ver que o grande pecado de Ananias não tinha a ver com dinheiro, não tinha a ver com vender ou não vender, doar ou não doar, mas tinha a ver com a tentativa deliberada de enganar toda a comunidade, de mentir para Deus, como o próprio Pedro vai falar aqui. Então, o texto não está falando de comunismo, até porque o comunismo de Marx ele é essencialmente materialista e ateísta. Ele não admite a ideia de Deus. O próprio Karl Marx tinha a religião como algo bastante nocivo ao ser humano. Enquanto a igreja, a comunidade que se forma em Atos, é uma comunidade religiosa, que se forma em volta da fé. As pessoas faziam isso porque eram incumbidas por um sentimento interior oriundo do próprio Deus. Não era o Estado mandando, mas era o próprio Espírito conduzindo essas pessoas. Ou seja, era uma questão aqui religiosa e não estatal. Mas o rapaz vai dar outros argumentos. Agora ele vai falar especificamente do apóstolo Paulo. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre isso. Eu discordo, respeito. Em que ponto o senhor discorda? Em que ponto? Porque quando Paulo chegou Você acha que houve obrigação para alguém fazer isso? Houve, porque na verdade, assim, se eu pegar outros versículos, por exemplo, que remetem a esse tipo, não fala sobre exatamente caridade em si. Foi uma imposição que Paulo fez naquele período. Teologicamente, sim. Aqui ele fala uma coisa bem interessante e uma declaração bastante forte, né? De novo, ele volta a mencionar Paulo, o que nos leva a entender que, de fato, ele não estudou a respeito desse personagem, a ponto de saber realmente quando é que Paulo aparece no cenário bíblico, ou o que Paulo chegou a dizer ou escrever, né? E ele faz uma afirmação forte dizendo que aquilo não tem a ver só com caridade, porque em outros versículos, e aí ele não cita quais versículos são esses, em outros versículos, Paulo teria imposto aos cristãos essa obrigatoriedade. Perceba que ele usa a ideia de imposição. Então, Paulo estaria ali forçando teologicamente, claro, os cristãos a venderem suas posses e doarem. Mas nada melhor para falar de Paulo do que usando os próprios escritos dele. Vamos ver as oportunidades bíblicas onde Paulo falou a respeito dessas questões. Vamos ver os textos em que Paulo fala sobre isso. Por exemplo, se nós formos a 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, uma carta de Paulo a uma igreja de Corinto, ele vai dizer o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Perceba que nesse texto, Paulo pede ofertas e isso não tem a ver com compulsão, porque ele começa dizendo que cada um deve contribuir segundo propôs no seu coração. O indivíduo deveria definir o que ele iria fazer, se ele iria fazer e em qual quantidade. Então, o indivíduo escolhia se iria doar alguma coisa, o que ele iria doar e em que quantidade ele faria isso. Não era o Estado ou os apóstolos que determinavam, mas o próprio indivíduo, de acordo com a análise de seu coração. Além disso, talvez o trecho mais interessante seja quando Paulo diz que não por tristeza ou por obrigação. Aqui o texto é bastante claro e refuta exatamente o que esse rapaz está falando. Se Paulo diz que não pode ser por obrigação, então Paulo não está impondo que os cristãos façam essas doações. É interessante também que no final do verso é dito que Deus ama aquele que dá com alegria. Isso aqui é algo que o comunismo nunca poderá ter, porque se o Estado te força a fazer alguma coisa, o Estado não está ligando se você está fazendo aquilo feliz ou não. Isso não importa objetivamente. No entanto, quando se trata da igreja primitiva, era necessário que aquele que doa, o doador, ele deveria ter um sentimento de alegria ao doar. Se ele desse sem alegria, essa doação não tinha o valor esperado. Isso é interessantíssimo, porque eu poderia
até mesmo forçar alguém a fazer alguma coisa, né? Uma pessoa mais forte pode forçar o mais fraco a doar alguma coisa, mas é impossível você forçar a alegria, porque a alegria é um sentimento genuíno que surge ali no coração da pessoa e é algo que você não pode, de fato, controlar. Vamos ver o que Paulo vai continuar dizendo, só que agora lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Olha que interessante que ele vai dizer aqui. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Por que esse texto aqui é importante? Porque Paulo está colocando a família como prioridade e não o Estado, e não a comunidade como um todo. Paulo está dizendo que nós somos sim responsáveis pela comunidade, pelos nossos irmãos, e devemos ajudar todas as pessoas enquanto possível. No entanto, os da família são mais importantes, algo que normalmente o comunismo também vai negar, né? Porque no comunismo o Estado divide não pensando em questões familiares ou nada do tipo. A redistribuição feita pelo Estado não tem vínculos familiares, coisa que Paulo não acreditava. Paulo dizia que primeiramente os nossos bens deveriam ser dedicados àqueles que fossem da nossa família em primeiro lugar, porque esse é o nosso compromisso, o compromisso com os de casa, compromisso com a família. Portanto, nós vimos que Paulo não fala a respeito de uma ideia comunista ou de uma imposição em relação às ofertas. A igreja primitiva não funcionava como um Estado comunista marxista. Isso é uma invenção bastante moderna e muito anacrônica, até porque o conceito de comunismo vai surgir muito tempo depois, quando a Bíblia já havia sido fechada. Portanto, nós tratamos aqui desse assunto. Se você gosta desse tipo de tema, se você quer aprender mais a respeito da relação entre a Bíblia e questões modernas, não se esquece de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!